Vivemos em uma era que venera o conselho: seja você mesmo. Soa bonito, libertador, quase espiritual, mas é também uma das ideias mais mal interpretadas e perigosas quando o assunto é poder, crescimento e influência. Porque antes de ser você mesmo, é preciso saber quem você é. E essa resposta, por mais que doa ouvir, não é simples. Ela não está em frases motivacionais, nem no espelho, e muito menos na imagem que você criou sobre si. O que Maquiavel já nos alertava, e que pensadores modernos como Robert Greene ecoam com força, é que o ser humano é, por essência, um ator. Um animal social que molda seu comportamento de acordo com a plateia, não porque é falso, mas porque é assim que sobrevive, lidera e se conecta. A questão nunca foi se você está atuando ou não, mas qual personagem você escolheu interpretar, e se essa escolha está te levando para onde deseja. Pense em você agora. Com quem você se sente mais livre? Com seus amigos, com seus pais, com seu chefe, com seu parceiro? Agora reflita. Você é exatamente a mesma pessoa em cada uma dessas situações? Fala do mesmo jeito? Expressa os mesmos pensamentos? Demonstra os mesmos desejos? Claro que não. Isso não é hipocrisia, é instinto, é adaptação. A criança que finge ser um anjinho para ganhar um doce não está sendo mentirosa, está, na verdade, ensaiando a vida, descobrindo intuitivamente o poder de controlar a percepção que os outros têm dela. E isso, longe de ser um defeito, é a base da inteligência social. A habilidade de influenciar sem ameaçar, de conquistar sem implorar, de ser ouvido sem precisar gritar. Mas o que acontece quando crescemos e nos esquecemos desse jogo? O ego entra em cena, e o ego, diferente da atuação estratégica, é a máscara que você acredita ser o seu rosto. É o personagem que se recusa a mudar de figurino, mesmo quando o palco já é outro. É a teimosia disfarçada de autenticidade. O ego grita: esse sou eu, e quem quiser que me aceite assim. Como se o mundo estivesse obrigado a se curvar diante da sua versão atual. Só que o mundo não aceita versões. Ele reage a efeitos. Ele responde ao impacto que você gera. E aqui está a armadilha. Quanto mais preso você estiver à ideia fixa de quem acredita ser, menos capacidade terá de evoluir, de negociar, de se reinventar. Porque toda vez que algo desafiar sua identidade, uma crítica, um fracasso, uma rejeição, você sentirá como se estivesse sendo atacado e vai reagir não com inteligência, mas com autoproteção. O ego transforma feedback em ofensa, transforma crescimento em ameaça, transforma mudança em fraqueza. E nesse processo, você deixa de liderar sua própria narrativa para virar refém dela. Maquiavel não escrevia sobre espiritualidade. Ele escrevia sobre sobrevivência em ambientes hostis, onde a ingenuidade custava o trono, e muitas vezes a cabeça. Para ele, não era uma questão de ser você mesmo, mas de entender o que os outros veem em você e como isso pode ser usado a seu favor. Ele sabia que as pessoas não lidam com quem você realmente é, mas sim com a impressão que você transmite. E isso pode ser moldado. Mas atenção, moldar sua imagem não é manipular no sentido vulgar. É entender o jogo que está sendo jogado e escolher jogar com consciência. Porque quem ignora o jogo, vira peça. Quem joga bem, vira jogador. E um bom jogador entende uma verdade essencial. Ninguém tem uma identidade única e fixa. Nós somos múltiplos, nós somos contextuais. E isso não nos torna menos autênticos, nos torna mais eficazes. Robert Greene conta que mesmo grandes líderes, artistas e visionários que admiramos são, na essência, construtores de personagens. Michael Jackson, por exemplo, era obcecado pelo poder da imagem. Ele desaparecia por longos períodos, criava mistério em torno de si, reaparecia com outra estética, outra proposta, outra presença.
E isso, longe de ser visto como inconstância, aumentava seu magnetismo. Porque ser previsível é morrer aos poucos no jogo da atenção. E a atenção, hoje, é o novo ouro. Quer ver um exemplo prático? Pense em alguém que você admira profissionalmente. Alguém que, quando fala, todo mundo para ouvir. Essa pessoa provavelmente não é a mais talentosa da sala, mas ela entendeu algo que os demais não entenderam. Ela construiu uma presença, um arquétipo, um tipo de energia que comunica poder, segurança e direção, mesmo que por dentro ela também tenha dúvidas, medos, imperfeições. O que a torna especial não é o quanto ela é verdadeira, mas o quanto ela é intencional. E ser intencional não significa mentir. Significa estar consciente. Significa escolher o que mostrar, quando mostrar e para quem mostrar. É isso que diferencia quem lidera de quem é levado. A verdade é que você não precisa de um eu verdadeiro. Você precisa de um eu estratégico. Um que esteja em constante aperfeiçoamento, atento aos sinais do ambiente, capaz de sair de cena quando necessário e reaparecer quando for mais impactante. Um que não dependa da validação alheia para existir, mas saiba exatamente como usar a validação para crescer. Aos olhos de Maquiavel, não há glória em ser simplesmente sincero. A glória está em saber quando ser sincero, com quem e por quê. Portanto, pare de tentar ser você mesmo se ainda não entendeu quem você está sendo. Observe como você se apresenta, como reage à crítica, como lida com o desconforto de mudar. Questione o personagem que tem interpretado até aqui. Ele ainda serve ao que você quer construir? Se não serve, não tenha medo de escrever outro roteiro. Mude o tom, mude a roupa, mude o ritmo. O que importa não é ser autêntico no sentido romântico, é ser eficaz no sentido estratégico. E a eficácia começa com autoconsciência, algo que só nasce quando você olha para dentro sem idolatria, sem achar que sua versão atual é sagrada. Porque o poder, no fim das contas, não pertence ao mais puro, pertence ao mais lúcido, ao que entende que ser humano é atuar, e que não há nada de errado nisso, desde que você escolha conscientemente qual papel vai desempenhar na próxima cena. E falando em cena, tem uma que se repete mais do que deveria, o momento em que alguém desperdiça seu potencial apenas por se apegar a uma imagem ultrapassada de si mesmo. Essa imagem muitas vezes foi útil no passado, mas o que te trouxe até aqui raramente é o que vai te levar adiante. E é aqui que começa a próxima virada. Existe algo mais perigoso do que um inimigo declarado. Algo mais sutil, mais sorrateiro, mais paralisante. Algo que se disfarça de força, mas por dentro é pura fragilidade. Esse algo tem nome: ego. O ego é o sabotador que mora dentro de você. E o mais perigoso dos sabotadores é aquele que se faz passar por aliado. Porque ele não grita pare, ele sussurra, você já está certo. Ele não diz não mude, ele diz você não precisa mudar. E você acredita, porque é confortável, porque é seguro, porque reafirma aquilo que você já pensa sobre si mesmo. Mas há uma verdade que Maquiavel conhecia melhor do que ninguém. No jogo do poder, o mundo está em constante movimento. E quem não se adapta, se torna irrelevante. Ego é fixação, é apego, é resistência ao fluxo da realidade. Você pode até acreditar que é fiel a si mesmo, mas na prática está sendo fiel a uma versão passada sua, uma versão que funcionava em um contexto que não existe mais. O ego ama o passado porque ele é previsível. O ego odeia o presente porque ele exige mudança. Ele odeia o futuro porque ele exige coragem. E essa resistência cobra um preço alto. Pessoas rígidas são destruídas por mudanças inesperadas. Líderes que não se atualizam afundam. Artistas que repetem fórmulas somem. Profissionais que não aceitam aprender algo novo viram peça descartável.
O mundo não perdoa a estagnação. E no centro dessa estagnação está sempre o ego. Aquela parte sua que confunde conforto com competência. É o que Robert Greene chama de prisão interna. Você pode até parecer livre, pode até falar sobre liberdade, mas está preso dentro de um personagem que você mesmo criou e que agora não sabe mais como abandonar. Você se tornou prisioneiro de um papel que foi útil um dia, mas hoje te limita, te encolhe, te sabota. E isso vale para tudo. Um líder que subiu graças à sua agressividade e não consegue mais inspirar respeito sem impor medo. Um empreendedor que ficou famoso por uma ideia e se recusa a largá-la mesmo quando ela já não entrega resultados. Um artista que vive da glória de um passado que ninguém mais lembra. Todos vítimas da mesma armadilha. Confundir o que te trouxe até aqui com aquilo que ainda pode te levar adiante. Mas aqui vai uma pergunta desconfortável. Você está disposto a desapegar da sua própria narrativa de sucesso? Porque se a resposta for não, você já começou a regredir. Só ainda não percebeu. A verdade é que o mundo não precisa te derrubar. Se o seu ego estiver no comando, ele mesmo se encarrega de isso acontecer. Em silêncio. Disfarçado de orgulho. Disfarçado de consistência. Disfarçado de fidelidade aos seus valores. Mas a verdade é uma só. Você não está sendo fiel aos seus valores. Você está sendo fiel ao seu medo de mudar. Maquiavel via o poder como uma força dinâmica, não como um troféu fixo. Para ele, a arte da liderança consistia em observar o cenário, identificar os ventos da mudança e ajustar as velas antes que os outros percebam que a maré virou. Era menos sobre ser fiel a si e mais sobre ser fiel ao resultado. E isso exige uma habilidade cada vez mais rara: desapego. Desapego da imagem que você tem de si mesmo. Desapego da estratégia que funcionou ontem. Desapego da necessidade de estar sempre certo, porque o apego te faz perder o timing. E no jogo do poder, perder o timing é o mesmo que perder relevância. Robert Greene chama isso de cegueira do sucesso. Aquela ilusão perigosa que surge quando algo dá certo e você começa a acreditar que achou a fórmula definitiva. Mas a história está cheia de gigantes que caíram porque acreditaram demais em si mesmos. Porque confundiram resultados com garantias. Porque confundiram reconhecimento com imunidade. Mas o mundo não tem memória afetiva. Ele não respeita quem você foi. Ele responde à sua capacidade de continuar relevante. E para isso, você precisa abrir mão do conforto da rigidez e abraçar a incerteza da adaptação. Precisa sair do modo defensivo e entrar no modo observador. Em vez de perguntar, o que eu quero manter? Comece a perguntar, o que eu preciso abandonar para crescer? Abandonar não é fracassar, é evoluir. É fazer o que a maioria não faz. Revisar sua própria identidade com coragem. Refletir sobre os padrões que já venceram o prazo de validade. Se reinventar não quando a situação te obriga, mas quando você percebe que o momento certo chegou, antes dos outros perceberem. Você não precisa esperar um colapso para mudar. Você pode mudar enquanto ainda está por cima. E isso, para Maquiavel, é o maior sinal de poder real. Antecipar a queda para evitar o tombo. Mas isso só é possível quando você entende que quem você é hoje não pode ser uma estátua. Tem que ser um projeto em constante esboço. O ego quer cristalizar sua identidade. Mas o poder exige que você seja fluido como a água. E aí entra uma metáfora poderosa. A água se adapta ao recipiente sem perder sua força. Ela se move, se transforma, contorna obstáculos, mas destrói rochas, abre vales, molda montanhas. O frágil aqui é o que se recusa a mudar. O flexível, esse sim, sobrevive e domina. No mundo dos negócios, da arte, das relações, da liderança, quem sobrevive
É quem observa, quem muda antes que o cenário exija, quem dissolve o ego antes que ele se solidifique em arrogância. E sabe qual é o sinal mais claro de que o ego está sabotando você? É quando você começa a reagir mais do que agir. Quando você passa a justificar mais do que transformar. Quando tudo que não encaixa na sua visão atual de si mesmo vira ataque, ofensa ou ameaça. Você não escuta, você rebate. Você não se adapta, você endurece. E quanto mais você endurece, mais você se quebra. Maquiavel entendia isso de forma visceral. O príncipe que sobrevive não é o mais forte, é o mais maleável. Aquele que sabe quando demonstrar poder e quando parecer fraco, quando dar espaço e quando avançar, quando sustentar uma imagem e quando trocá-la. Tudo isso exige um tipo de inteligência que o ego odeia, a inteligência da autotransformação. Então, se você sente que está estagnado, talvez o problema não esteja fora. Talvez não seja o mercado, nem o algoritmo, nem as pessoas. Talvez seja apenas sua incapacidade de abandonar a versão anterior de si mesmo. Essa é a hora de fazer o que poucos têm coragem: parar, olhar para dentro e perguntar, com brutal honestidade, o que em mim já venceu o prazo de validade, mas eu continuo sustentando por puro apego? Porque enquanto você se apega, o mundo avança. E se você quiser ser insubstituível, vai precisar deixar o ego no banco e colocar a adaptabilidade como capitã do jogo. Mas há um detalhe importante nessa jornada de transformação. Não basta se adaptar ao mundo. É preciso aprender a controlá-lo. E é sobre isso que vamos falar a seguir. Controle não é gritar mais alto, não é bater na mesa, não é ser temido. Controle de verdade é silencioso, invisível, sutil. Ele se impõe sem se anunciar, conduz sem empurrar, influencia sem levantar suspeitas. E talvez o erro mais comum de quem busca poder, respeito ou autoridade seja tentar conquistar isso com excesso de presença, quando na verdade o que impõe mesmo é a ausência. Vivemos em uma cultura viciada em exposição. Quanto mais se fala, mais se acredita estar no controle. Quanto mais se mostra, mais se espera ser admirado. Só que o verdadeiro jogo do poder acontece na sombra. Aquele que fala menos ouve mais. E quem ouve mais, entende mais. E quem entende mais, domina. Maquiavel já sugeria que, em certas ocasiões, a melhor maneira de influenciar um ambiente é justamente pela arte de não se revelar por completo. Porque a imprevisibilidade é por si só uma forma de poder. Você já percebeu como os indivíduos mais respeitados em uma sala são, muitas vezes, os que falam menos? Eles escutam, observam, analisam, e quando decidem falar, cada palavra tem peso, porque não se jogaram no chão da banalidade cotidiana. Não deram tudo de si de forma gratuita. Eles controlam o ritmo da própria presença. E controlar o ritmo da sua presença é controlar o impacto que você causa. Quando você se entrega demais, quando está sempre disponível, quando responde rápido, se explica sempre, se defende o tempo todo, você está abrindo mão de algo precioso, a aura de valor. E valor está diretamente ligado à escassez, ao mistério, ao silêncio bem posicionado. O erro está em acreditar que quanto mais você se justificar, mais vai ser compreendido. Mas no mundo real, no mundo dos negócios, da política, dos relacionamentos e da liderança, quanto mais você se explica, mais autoridade você perde. Porque toda explicação soa como defesa, e toda defesa comunica insegurança. Líderes eficazes não disparam palavras em busca de validação. Eles fazem silêncio e deixam o outro vir até eles. Robert Greene diz: quanto mais você fala, mais comum você parece e mais provável que diga algo tolo. O que ele está apontando não é apenas uma técnica social, é uma postura interna.
É a tranquilidade de não precisar ser entendido o tempo todo. É a segurança de saber que sua influência não depende da aceitação imediata dos outros. Quem tem urgência em ser compreendido está nas mãos da plateia. Quem é paciente o suficiente para permanecer enigmático, coloca a plateia nas suas mãos. Pessoas comuns reagem. Pessoas estratégicas criam o cenário onde os outros reagem por elas. E isso passa, inevitavelmente, por uma habilidade: o domínio da própria expressão emocional. Se você quer ter controle sobre os outros, precisa primeiro ter controle sobre si. Aquele que se irrita com facilidade, que responde no impulso, que não consegue tolerar ser mal interpretado, está sempre em desvantagem. Porque alguém que não consegue controlar o próprio estado interno está sempre sob o controle do ambiente. Maquiavel entendia isso como poucos. O príncipe forte não é o que se impõe com brutalidade, mas o que regula sua própria energia de forma estratégica, que sabe quando parecer calmo para desarmar o inimigo, que sabe quando parecer neutro para esconder sua verdadeira intenção, que sabe quando se ausentar para aumentar o impacto de sua próxima aparição. E é aí que entra o poder do silêncio. O silêncio, quando usado com consciência, não é ausência, é posicionamento. É um campo magnético invisível que faz com que os outros preencham as lacunas com respeito, com dúvida ou até com medo. E todos esses elementos servem melhor à sua autoridade do que a tentativa desesperada de se fazer entender. O silêncio prolongado desperta algo muito poderoso nas pessoas: a projeção. Quanto menos você se revela, mais os outros projetam em você aquilo que eles querem ver. Eles preenchem os espaços em branco com admiração, curiosidade, receio ou desejo. E isso te dá controle sem que você tenha dito uma palavra. Agora, pense nos grandes ícones da história. Pense em personalidades que marcaram gerações. Quase todas dominaram essa arte do distanciamento. Elas não estavam o tempo todo acessíveis. Elas não davam tudo de si. Elas cultivavam o espaço entre o público e a intimidade. Esse espaço é o que criava a aura. E a aura é o que cria o poder invisível. Poder demais sem mistério vira arrogância. Poder envolto em silêncio vira magnetismo. Essa lógica se aplica também aos relacionamentos pessoais. Aquele que tenta controlar pelo excesso de presença, sufoca. O que controla pelo respeito ao próprio espaço, atrai. É a clássica dança entre presença e ausência, revelação e mistério. Mas atenção! Não estamos falando de manipulação vazia. Estamos falando de energia bem administrada. A arte de influenciar começa na arte de se conter, de não entregar tudo de uma vez, de não se mostrar com desespero. Porque no fundo, o que está em jogo é isso. Quanto mais você precisa se mostrar, menos valor você parece ter. A ausência bem dosada, por outro lado, é uma forma de presença aumentada. Você não precisa estar sempre presente para ser lembrado. Precisa ser estratégico sobre quando e como aparece. E mais importante ainda, o que comunica quando aparece. Porque se sua presença não é significativa, sua constância será um ruído. Mas se sua presença tem força, sua escassez será um amplificador. E isso, novamente, exige autocontrole. Você não precisa responder tudo, nem provar nada, nem se justificar diante de quem não está pronto para te compreender. Controle emocional é aceitar que você pode ser mal interpretado e ainda assim continuar no comando, porque sua visão de longo prazo vale mais do que uma vitória imediata. Você pode perder o debate de hoje e ganhar a guerra de amanhã. Desde que entenda que o silêncio muitas vezes é a espada mais afiada no arsenal de quem joga o jogo real. A maioria fala porque quer ser ouvida. Os poucos que controlam falam porque já foram escutados antes mesmo de abrir a boca.
Maquiavel teria dito: seja temido ou amado, mas nunca ignorado. E a melhor forma de não ser ignorado em tempos de ruído constante é dominar a pausa, é dominar o intervalo, é dominar o vazio entre um gesto e outro. Essa é a verdadeira presença. Aquela que não depende de volume, mas de intenção. E aqui vai o ponto crucial. O poder real não é o de quem se impõe, é o de quem é inevitável. Mas para ser inevitável, você precisa primeiro ser desejado. E desejo não nasce da insistência, nasce da distância. E esse é o portal perfeito para o que vem a seguir. Poucas palavras carregam tanto mal-entendido quanto sedução. Muitos a limitam ao campo amoroso, como se fosse uma arte usada apenas entre corpos e olhares. Mas essa visão é rasa, porque a sedução verdadeira é uma força silenciosa que permeia tudo. Tudo. Você seduz quando convence. Você seduz quando encanta. Você seduz quando captas a atenção sem precisar gritar. E no mundo de hoje, onde todos estão tentando convencer o tempo inteiro, seja com ideias, produtos, marcas ou personalidades, seduzir se tornou uma habilidade vital. Mas aqui está o segredo. Você não seduz com a verdade. Você seduz com a percepção. E essa é uma das lições mais brutais de Maquiavel e Greene. A realidade objetiva importa menos do que a impressão que você causa. O que você é, pouco importa. O que os outros veem em você, isso sim molda suas oportunidades, seus relacionamentos, seu espaço no mundo. E aprender a influenciar essa percepção sem precisar se perder nela é uma das formas mais elevadas de poder pessoal. Porque o erro da maioria é acreditar que basta ter um bom produto, uma boa ideia, uma boa intenção. Mas o mundo não recompensa o que é bom. O mundo recompensa o que é irresistível. E o irresistível é construído. Você não vende um currículo. Vende a forma como você se apresenta. Não vende um argumento. Vende a energia com que o expressa. Não vende sua capacidade. Vende a atmosfera que sua presença carrega. É o que os antigos chamavam de aura. E aura não é carisma barato. Aura é engenharia emocional. É a capacidade de mexer com o imaginário das pessoas sem precisar explicar tudo. E aqui, a primeira regra da sedução se impõe. Quem tenta convencer demais, afasta. Quem provoca curiosidade, atrai. Curiosidade é a faísca da sedução. Você já entrou numa sala e alguém chamou sua atenção sem dizer uma palavra? Talvez pela postura, pelo olhar, pelo silêncio. Esse é o poder do não óbvio. O poder do não entregue. Do espaço deixado para ser preenchido. Robert Greene diz: a chave da sedução está em criar um vazio, e então preencher esse vazio com a sua presença. Isso exige mais do que charme, exige estratégia, exige inteligência emocional e exige um grau de paciência que o mundo atual parece ter esquecido, porque seduzir é quase o oposto de convencer. Convencer é empurrar, seduzir é puxar, é guiar sem tocar. É provocar desejo sem mendigar atenção. E aqui está a ironia. Quanto mais você precisa que os outros te aceitem, menos magnético você se torna. Porque o desespero tem cheiro, e as pessoas sentem. A pessoa sedutora não busca aprovação. Ela oferece uma experiência, um enigma, uma atmosfera que provoca uma pergunta. O que essa pessoa tem de diferente? E essa pergunta é poderosa. Porque onde há dúvida, há atenção. E onde há atenção, há abertura. E onde há abertura, há influência. Maquiavel diria: é melhor parecer do que ser. E não porque ele defendia a falsidade, mas porque ele entendia a alma humana. As pessoas não querem a realidade crua. Elas querem ser envolvidas. Querem beleza, querem narrativa, querem simbolismo. O sedutor entende isso.
Ele sabe que sua presença precisa ser um convite, não uma explicação. Ele sabe que o segredo é mais valioso do que a confissão. E sabe, acima de tudo, que a percepção que você gera em alguém é muitas vezes mais real para essa pessoa do que quem você realmente é. Pense em marcas que você admira. Pense em pessoas que você segue. Pense em artistas que te emocionam. Você não está comprando o real. Está comprando a experiência, o sentimento, a estética da identidade. Isso é sedução em estado puro. E aqui entra um ponto que poucos falam. Seduzir é servir. Mas não no sentido submisso. É servir sensações. É entender o que o outro quer sentir e entregar isso de forma refinada. Às vezes, é servir admiração. Às vezes, é servir desafio. Às vezes, é servir conforto. Mas sempre com inteligência, sempre com controle. O sedutor percebe antes de agir. Ele observa. Sente o campo. Escuta o que não está sendo dito. Ele molda a entrega com precisão. E por isso, parece que acerta em cheio, mesmo quando diz pouco. Isso é poder. Mas aqui vai o aviso. Sedução sem direção vira teatro vazio. É por isso que muitos tentam parecer sedutores, misteriosos, poderosos, mas soam forçados. Porque falta intencionalidade. Falta propósito. Falta conexão com algo maior do que o próprio ego. A sedução real não está em parecer interessante, está em ser inevitável. E ser inevitável exige congruência. Exige que o que você projeta esteja alinhado com o que você representa. Porque se houver incoerência, o encanto quebra. O jogo vira farsa. E o que poderia ser influência, vira rejeição. Por isso, toda sedução verdadeira nasce de uma pergunta estratégica. Que sensação eu quero provocar nas pessoas ao meu redor? A resposta a essa pergunta define sua narrativa. Quer parecer confiável? Seja calmo, constante, presente. Quer parecer criativo? Seja imprevisível, expressivo, cheio de contrastes. Quer parecer poderoso? Seja seletivo com suas palavras, com seus gestos, com suas aparições. Não precisa fingir nada, mas precisa entender o efeito que você causa e usá-lo com consciência. Porque no final das contas, ninguém compra você. Compram o que você faz as pessoas sentirem quando está presente. E aqui está o núcleo de tudo que falamos até agora. A percepção é mais poderosa do que a lógica. O ego tenta convencer com razão. O estrategista seduz com energia. E essa energia precisa ser cultivada. Ela nasce do autocontrole, da reinvenção, do silêncio, da inteligência social. Ela é o produto final de um trabalho interno profundo e não de técnicas superficiais. A sedução não é o primeiro passo. É o reflexo de tudo que você é, de tudo que você sabe, de tudo que você domina. Ela é o resultado da sua aura. E a aura é a assinatura invisível de quem sabe exatamente quem está sendo, para quem e por quê. Mas atenção, não basta ser percebido como valioso, é preciso ser insubstituível. E é exatamente isso que vamos destrinchar a seguir. A pergunta não é se você é bom, nem se é competente, nem se tem talento. A pergunta real, a que define seu espaço no mundo, é: você é insubstituível? Porque a verdade nua e crua é que o mercado está cheio de gente boa. O mundo está lotado de profissionais talentosos, inteligentes, esforçados. Mas a maioria deles é esquecível. Porque fazem mais do mesmo. Porque entregam o que é esperado. Porque ocupam um lugar que poderia ser ocupado por qualquer outro. E o insubstituível? Esse não entra no jogo para competir. Ele entra para reposicionar o tabuleiro. Ser insubstituível não tem a ver com ser o melhor. Tem a ver com ser o único. E isso é um conceito que muita gente não entende. Porque fomos educados para competir por mérito e não para construir valor singular. Aprendemos a ser eficientes, mas não aprendemos a ser memoráveis.
E aqui está o que diferencia quem domina o jogo. Aqueles que sabem que valor não é uma questão de quantidade, é uma questão de identidade. Você pode ser um excelente comunicador, mas se há centenas como você, seu valor é genérico. Você pode ser um ótimo designer, líder, estrategista, mas se há uma fila de clones atrás de você, sua posição é frágil. Você é útil, mas está longe de ser essencial. Maquiavel diria: o poder pertence àqueles que não podem ser ignorados. E só se torna impossível de ignorar aquele que representa algo que não pode ser facilmente replicado. Mas como se constrói isso? Com posicionamento. Posicionamento é mais do que uma frase de efeito. É a clareza radical sobre qual espaço você quer ocupar no imaginário das pessoas. Qual impressão você deseja deixar? Qual diferença você quer que sua presença provoque? É a escolha consciente de não ser mais um, mesmo quando o mundo te pressiona a se enquadrar. Ser insubstituível começa quando você para de competir com os outros e começa a competir com o seu próprio padrão anterior. Você entende que não precisa ser o melhor na regra dos outros, precisa ser inigualável na regra que você mesmo cria. É o que artistas visionários fizeram. Pense em David Bowie, Lady Gaga, Elon Musk, Steve Jobs, Tyler, the Creator. Nenhum deles era o melhor tecnicamente em tudo o que fazia, mas cada um se tornou um arquétipo vivo, uma marca emocional, uma assinatura estética e energética que os colocava fora da curva. Eles entenderam algo fundamental: ser previsível é ser descartável. Ser inclassificável é ser eterno. E para ser inclassificável é preciso se reinventar o tempo todo, de forma estratégica, calculada, provocativa. Não por insegurança, mas por potência criativa, por inteligência de ciclo, por consciência de que o mundo muda. E se você não mudar com ele, vira passado. Robert Greene fala sobre a importância de quebrar padrões como uma ferramenta de reinvenção de poder. O cérebro humano se acostuma rápido, e tudo que se torna familiar demais se torna invisível. Por isso, o insubstituível não permite que sua imagem caia na rotina. Ele muda, reaparece, desafia expectativas, desconstrói o que construiu para gerar uma nova camada de impacto. Essa capacidade é rara, porque ela exige coragem de abandonar a própria zona de admiração. Imagine alguém que conquistou respeito, status, admiração, e ainda assim está disposto a jogar tudo fora para se reconstruir em um novo patamar. Isso não é arrogância, é clareza, é visão de longo prazo. É entender que o que te trouxe até aqui não será suficiente para te manter no topo. E aqui está a diferença entre permanência e repetição. Quem repete o que já funcionou, sobrevive. Quem rompe com o que já funcionou, lidera. O insubstituível não é aquele que permanece igual. É o que permanece relevante, mesmo sendo diferente. E relevância não vem da quantidade de esforço, mas da precisão da entrega. Pense nos profissionais mais requisitados do mercado, nos pensadores mais ouvidos, nos líderes mais seguidos. Todos eles têm um tipo de presença que você reconhece mesmo de longe. Um tom, uma linguagem, uma estética, um discurso que não depende do algoritmo, mas que molda o algoritmo à sua imagem. Isso é posicionamento elevado à arte. E arte aqui não é firula, é estratégia. É perceber que sua identidade precisa ser mais do que funcional. Precisa ser magnética. Precisa carregar um símbolo, um sentimento, uma marca emocional. Porque é isso que fixa sua imagem na mente das pessoas. Você pode até ser esquecido por aquilo que faz, mas jamais será esquecido por aquilo que representa. E o que você representa?
Se a resposta a essa pergunta ainda não está clara, então seu valor ainda está frágil, porque sem essa definição, você será apenas mais uma peça jogada no mercado e não uma peça que redesenha o mercado. O insubstituível, inclusive, não precisa ser o mais visível. Mas quando entra em cena, ninguém mais consegue ignorar sua presença. E sabe por quê? Porque ele entendeu um princípio simples. A diferença não é o detalhe, é o centro. É ela que constrói aura, que constrói narrativa, que constrói marca, que constrói poder. E isso vale não só para o indivíduo, mas para ideias, projetos, negócios. Tudo que deseja dominar um espaço precisa dominar uma percepção única. Precisa gerar um tipo de valor que não se acha em qualquer lugar. E para isso, é preciso fazer uma escolha dura. Abandonar o conforto de ser compreendido por todos e abraçar a glória de ser necessário para poucos, mas de forma definitiva. Ser insubstituível não é tentar agradar todo mundo. É ser indispensável para quem realmente importa. E isso não se conquista com insistência, se conquista com presença, com estratégia, com intenção, com clareza brutal sobre quem você é e sobre quem você nunca mais aceita ser. Mas atenção, mesmo sendo insubstituível, você nunca está totalmente protegido. Porque no jogo da influência há algo mais frágil do que o talento e mais volátil do que o carisma. E isso se chama reputação. A maioria das pessoas passa a vida inteira construindo competências. Aprendem, treinam, estudam, acumulam certificados, e isso, claro, é valioso. Mas existe um ativo invisível que antecede tudo isso, que decide muitas vezes se suas competências vão ser reconhecidas ou ignoradas. Um ativo que caminha à sua frente, mesmo quando você não está presente. Esse ativo se chama reputação. Sua reputação é como uma segunda pele, só que social. É a forma como você é lembrado quando não está na sala. É a impressão que ficou, a energia que você deixou, a história que os outros contam sobre você, mesmo sem saber todos os fatos. E aqui está a verdade que poucos aceitam. Não importa quem você é, importa o que as pessoas acreditam que você é. Você pode ser brilhante, mas se for percebido como instável, seu brilho vira risco. Você pode ser confiável, mas se o ambiente duvida de você, sua palavra perde peso. Você pode ser bem intencionado, mas se a sua imagem comunica arrogância, sua intenção vira ruído. E é por isso que reputação vale mais do que currículo. O currículo você mostra. A reputação chega antes. Ela prepara o terreno ou o contamina. Ela abre portas ou fecha contratos. Ela amplifica sua voz ou coloca um véu de desconfiança sobre tudo que você diz. Maquiavel sabia disso. No mundo instável e violento da política renascentista, um príncipe não sobrevivia apenas pelo seu poder militar ou intelectual. Ele precisava parecer forte, inspirar confiança, manter uma imagem de controle, mesmo quando por dentro estivesse desmoronando. Porque reputação não é reflexo direto da verdade, é reflexo da percepção dominante. E quem domina essa percepção, domina o jogo. Robert Greene afirma que sua reputação deve ser protegida com a mesma urgência com que se protege uma fortaleza, porque uma vez abalada, ela raramente volta ao estado original. Uma mancha em sua imagem, mesmo pequena, pode ser suficiente para corroer anos de construção cuidadosa. E o mais perigoso? A reputação é atacada pelas costas. Você pode estar trabalhando, focado, entregando valor, e ainda assim, alguém em algum lugar pode estar minando sua imagem com palavras, interpretações, rumores. E se você não cuidar disso com vigilância estratégica, quando perceber, já não é mais o mesmo aos olhos dos outros. Isso não significa que você deve viver em paranoia. Significa que você deve entender que reputação é um capital emocional que precisa ser gerenciado. E como se gerencia isso? Com consistência de impressão. A cada interação,
A cada gesto, a cada entrega, você está reforçando ou sabotando sua imagem pública. Você está dizendo, mesmo sem dizer, quem você é. Se você se posiciona como alguém confiável, mas vive cancelando compromissos, a imagem racha. Se você se apresenta como um líder, mas reage com insegurança ao menor confronto, a imagem quebra. Se você se diz ético, mas emite sinais de vaidade e manipulação, a imagem se dissolve. Não basta ter valores, é preciso transmiti-los com clareza e repetição. E aqui está o ponto-chave. A reputação se constrói no detalhe, mas se destrói no deslize. Um erro mal gerenciado, um comentário mal interpretado, um comportamento fora do tom. E pronto, a aura se desfaz. O prestígio vira dúvida, a confiança vira distância. E o mais cruel, as pessoas não avisam quando sua imagem começa a ruir. Elas apenas se afastam, deixam de indicar seu nome, deixam de responder com entusiasmo, deixam de acreditar. E você sente isso não em críticas diretas, mas no silêncio, no esquecimento, na falta de oportunidades que antes pareciam óbvias. Por isso, reputação exige não só construção, mas manutenção consciente. Significa saber quando falar e quando calar, quando aparecer e quando recuar. Significa entender que nem todo conflito vale a sua imagem, que nem toda verdade precisa ser dita em voz alta, que nem todo ataque merece resposta imediata. Às vezes, o silêncio preserva mais do que o argumento. Às vezes, uma retirada elegante impõe mais respeito do que uma insistência desesperada. Isso é jogo de longo prazo. E aqui entra um paradoxo que poucos percebem. Os mais poderosos são, em geral, os mais discretos. Eles protegem seus nomes como uma marca. Não se jogam em qualquer debate. Não se posicionam por impulso. Não expõem tudo. Não reagem com raiva. Porque eles sabem. A reputação não é um espelho. É um eco. Ela não reflete apenas quem você é agora. Ela continua vibrando por muito tempo depois de você sair da cena. E esse eco pode ser sua ponte ou sua cova. Por isso, em qualquer ambiente, a pergunta não é apenas: o que estou entregando aqui? A pergunta real é: o que estou deixando como impressão? Porque é isso que as pessoas levam. Não suas intenções, não seus esforços, mas a sensação que ficou. O clima que você gerou. A história emocional que você deixou atrás de si. Você pode ser excelente e mesmo assim ser ignorado. Pode ser brilhante e mesmo assim ser questionado. Porque se sua imagem não acompanha sua entrega não vai te proteger. Mas se sua reputação for forte, ela se torna seu escudo. Ela te protege em momentos de erro. Sustenta sua presença em meio à crítica. Atrai aliados silenciosos que te indicam, te defendem, te preservam, mesmo quando você não está presente. Porque reputação forte gera lealdade. E lealdade vale mais do que like, vale mais do que fama, vale mais do que habilidade. Mas há um detalhe final e perigoso nesse assunto. Às vezes você constrói sua reputação com maestria, mas a perde por um erro fatal. Despertar o ego errado. Você pode ser brilhante, pode ser estrategista, pode ser carismático, preparado, insubstituível, mas se não souber navegar os egos ao seu redor, pode cair em segundos. Maquiavel alertava: o maior erro de um aspirante ao poder não é ser ambicioso, é demonstrar essa ambição de forma imprudente. E aqui está a verdade. O que derruba muita gente não é a falta de competência. É a incapacidade de administrar o ciúme alheio, a insegurança disfarçada de admiração, os pequenos ressentimentos que crescem em silêncio. Você não cai porque falhou. Cai porque foi percebido como uma ameaça antes da hora certa. No jogo da influência, não basta ser bom. É preciso parecer inofensivo, até não ser mais possível te ignorar. E isso exige uma habilidade rara, o domínio do timing social.
Você precisa saber até onde pode ir sem acionar alarmes. Até que ponto pode se destacar sem ofuscar. Até que momento sua presença inspira e a partir de qual ponto ela incomoda. Robert Greene não economiza palavras. Faça com que os superiores se sintam confortáveis, nunca ameaçados. Se você os ofuscar, eles se voltarão contra você com todo o peso de seu cargo e ego. Egos inflados são frágeis. E egos frágeis, quando ameaçados, atacam. Nem sempre de forma direta. Às vezes com silêncio, com sabotagem sutil, com exclusão. Com palavras escolhidas para minar sua credibilidade nos bastidores, e você talvez nem perceba, vai achar que é azar, vai culpar o sistema, vai dizer que o mundo é injusto. Mas o erro foi seu, porque o mundo não é justo, ele é estratégico, e o jogo é jogado no subtexto, nos sinais, nas entrelinhas. Você não pode aparecer com brilho total num palco que ainda não está pronto para te receber. Não pode subir no volume da sua autoridade enquanto o ambiente ainda está apegado à hierarquia antiga. Não pode falar como líder antes de ocupar o lugar que te autoriza a fazer isso. E aqui não se trata de submissão. Trata-se de maturidade estratégica. Os grandes mestres do jogo não brigam por espaço. Eles esperam o espaço certo se abrir e entram como se fossem convocados. É uma dança. E dançar com o ego dos outros exige escuta fina, percepção aguçada. Saber quem precisa ser elogiado, quem precisa se sentir visto, quem precisa ser ouvido antes que você proponha algo. Você pode achar isso cansativo, pode parecer falsidade, mas é inteligência social pura. Porque no fundo todos, até os mais poderosos, carregam inseguranças ocultas. E se você tocar nessas feridas sem cuidado, vai ser visto como ameaça. Não importa quão boa seja a sua intenção. Por isso, se quiser subir com consistência, aprenda a camuflar sua ambição. Disfarce seu brilho com humildade. Entregue valor sem pressa por reconhecimento. Faça os outros sentirem que sua ascensão é boa para eles também. É isso que os grandes estrategistas fazem. Eles não forçam a aceitação. Eles constroem um ambiente onde sua presença se torna inevitável e, ao mesmo tempo, confortável. E é por isso que o verdadeiro poder é paciente. Não reage a provocações. Não compete com egos frágeis. Não se apressa em ocupar um trono que ainda está instável. Ele se fortalece no silêncio. Amplifica seu valor nos bastidores. E quando aparece, não é mais uma escolha, é uma resposta natural ao movimento do jogo. Isso não é manipulação, é sobrevivência estratégica, porque você pode ser amado, pode ser respeitado, mas se despertar o ego errado no momento errado, será isolado, rebaixado, cortado. E o mais cruel, quase sempre, você vai sair acreditando que o problema foi seu, mas o problema não foi você, foi a sua pressa. A sua vontade de mostrar quem era, antes de garantir que o ambiente queria, ou suportava, ver. Maquiavel escreveria: não desperte a inveja antes de consolidar sua posição. E nunca tente parecer mais virtuoso do que aquele que tem o poder. Porque no fim, o trono não é dado ao mais puro, nem ao mais capaz. É dado ao mais lúcido, ao que entendeu que no jogo da influência, você precisa aprender a se conter para poder dominar. A maioria tenta subir rápido, mas os que duram são os que sabem quando acelerar, quando desaparecer e quando reaparecer mais forte do que nunca. E esse jogo, esse xadrez silencioso que envolve poder, percepção, ego, posicionamento, aura e controle, não termina aqui. Porque toda vez que você acha que entendeu as regras, o jogo muda de fase, e é sobre isso que precisamos continuar falando, porque mais do que vencer, o que você realmente quer é não sair do jogo nunca mais. Se esse vídeo te fez repensar alguma coisa, imagine o que os outros podem fazer com você. Aqui, a gente não entrega motivação rasa, a gente entrega lucidez estratégica. Então já deixa o like, não por vaidade,
mas para que essa mensagem chegue em quem também precisa parar de jogar pequeno. Se inscreve no canal para não perder os próximos capítulos dessa filosofia aplicada à vida real. E comenta aqui embaixo qual dessas leis você já viu sendo quebrada, ou que você mesmo já quebrou. Ah, e se esse mergulho na mente de Maquiavel te abriu os olhos? Tem outros vídeos no canal que vão explodir sua visão sobre poder, influência e estratégia. Maratona esses conteúdos, porque quem entende o jogo para de ser peão.